A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Para uma verdadeira cura interior, precisamos reconhecer a nossa impotência diante do problema que nos fere. Vamos aprender com o Padre Léo. E eu já disse, o primeiro passo para a cura interior. Quem de vocês aqui conhece a metodologia dos 12 passos dos alcoólicos anônimos? Qual é o primeiro passo? Quem sabe fala. Pode falar alto aí. Admito que sou. Não é só alcoólatra não. Admito que sou. Mais do que isso é o primeiro passo. Admito que sou dependente, admito que eu sou alcoólatra, admito que eu sou impotente diante do álcool. Não basta admitir que eu seja alcoólatra. Eu tenho que admitir que além de ser alcoólatra, eu sou impotente diante dele. Ou seja, eu não sou como as outras pessoas, 90% da população, que pode tomar um gole de cerveja. Eu não posso. Eu sou impotente diante dele. Eu não sou como as demais pessoas que podem tomar uma taça de vinho para celebrar um aniversário. Eu não posso. Gente, isso é tão sério que a igreja autoriza o padre que for alcoólatra a celebrar a missa usando suco de uva e não vinho. Porque ele sabe que ele é impotente diante do álcool. Ele não pode tomar nenhum golinho. Pois o primeiro passo para a cura interior é exatamente esse. Eu reconheço que eu tenho esse problema. Qual? Cada um de nós se manifesta de um jeito. Ou é uma mágoa, um ódio, um ressentimento, ou é uma carência afetiva, ou é um problema que aconteceu na infância ou na adolescência. Por isso que nós vamos rezar a vida, nós vamos passar a vida inteira até domingo de tarde. Então eu tenho que reconhecer, eu reconheço que eu tenho esse problema, mas é preciso um segundo passo, e eu digo a você, esse é o mais difícil. Porque Herodes e Herodíades reconheceram que tinha o problema, mas não conseguiram dar esse segundo passo. Reconhecer que é impotente. Desde pequeno nós vivemos inventando desculpas ou culpados para os nossos problemas. Enquanto a gente não reconhece a impotência da gente diante daquilo, seja o problema que for, nós tentamos duas coisas. Primeiro, nós tentamos dar desculpas. E quando não conseguimos, a gente tenta achar culpados. Reconhecer que nós somos impotentes. Ah, mas é duro demais. Como é duro arrancar as máscaras, gente. Dói arrancar nossas máscaras. A gente aprende desde pequeno que a gente tem que esconder o erro, não deixar o outro ver. Olha, vai chegar uma visita, você não faça isso. Na frente da visita não pode fazer isso. Quer dizer que por trás da visita pode fazer. Nós vamos lá na casa da tia Maria das Dores, você não aceita isso. Tá. E criança nasceu para fazer a mãe passar vergonha, chega lá, ela aceita tudo na hora. Mas eu não vou conversar sobre isso. Não come com a boca aberta quando tiver gente. Olha, nós vamos na casa de fulano, você não me pede nem para ir no banheiro. Aí você fica lá, segurando. O que você tem? Não, nada. Aí mija lá, aí fica com mais trauma ainda. Não é verdade? Aí, ó. A prova mais concreta.
Porque eu não posso, eu tenho vergonha de ir no banheiro. Porque imagina a pessoa achar que eu vou no banheiro, eu tenho uma fraqueza dessa. E tem gente que, principalmente padre, tem gente que pensa que padre não vai em banheiro. Tem. Porque você vai celebrar a missa, vai pregar, encontro, tudo, não tem um banheiro na sacristia, não tem lugar nenhum. Você passa o dia inteiro olhando assim, para ver se acha alguma moita, qualquer coisa. Tem gente que pensa. Nós vai sim, viu? Nós precisamos desse negócio também. Tem torneirinha. Tem que fazer o serviço. Então eu fico escondendo. Até as minhas necessidades eu escondo. Agora eu reconhecer fraqueza. Reconhecer vício. Reconhecer que eu tenho um pecado. E o pior desse reconhecer. Reconhecer que eu sou impotente. Impotente significa o seguinte: não consigo resolver. Sozinho, quanto mais eu tentar resolver, mais eu vou aumentar o problema. São disfarces de todo lugar, no mesmo salão, e todos vieram dançar. Mas perceba, em seus lábios não há qualquer diversão. Há algo de errado no ar e a noite avança, e no meio da valsa há um ruído e rompe a canção. É a sonata dos corpos que caem no chão. Quem vai ser capaz de apagar da memória o assombrar do baile das máscaras? Quem vai ser capaz de consertar tudo que se viu quebrar no baile das máscaras? Agonia gritar, estenda sua mão, e há quem desvie o olhar, e há afeições que parecem gostar do caos no salão, e há quem se arrisque a orquestrar a insana cadência precoce, valência que parte sem se despedir, e entre o carro e o fim ainda muito. Quem vai devolver o ar aos que vimos sufocar no baile das máscaras? Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo.
Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, continuando a leitura do capítulo 10º do Evangelho de São João, agora Jesus se encontra num momento de verdadeiro conflito com os chefes dos judeus. Aqui as coisas vão caminhando para o desfecho dramático da condenação de Cristo. O Evangelho de São João ele é um pouco montado nesta realidade de uma espécie de processo de testemunhas de acusação e testemunhas de defesa. Pois bem, aqui os fariseus querem que Jesus então diga finalmente quem ele é. Né? Acontece o seguinte, que Jesus já está falando e Jesus já está dizendo. Mas como Jesus está dizendo? Primeira coisa, as obras. As obras de Cristo. A primeira revelação que Deus faz para nós é a revelação externa. Deus se revela na história, é verdade. Ele abre o Mar Vermelho, ele ressuscita Lázaro dos mortos. Ali Deus fala, mas só essa revelação externa não adianta. É necessário que haja uma revelação interna, ou seja, que eu que vejo o sinal lá fora, eu que vejo o milagre lá fora, dentro de mim, me abra para ouvir a voz que me fala. E é por isso que Jesus diz nesse Evangelho que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E vocês que estão me acusando, né, vocês não escutam a minha voz. Seria muito fácil que aqueles fariseus dissessem para Jesus, você é louco, nós estamos aqui falando com você, nós estamos falando com você e estamos ouvindo a sua voz. Que estupidez é essa? Né? Você é um farsante, logo se vê que você está aqui enganando as pessoas. Como nós não ouvimos a sua voz? Nós estamos falando com você, mas não é esta voz que Jesus está se referindo. É a voz interior, a voz do Verbo, que é a luz que ilumina todo homem. E é por isso que lá no prólogo de São João está escrito que ele, luz, brilhou nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. Nós vemos aqui em ato, neste Evangelho, a realização daquilo que o prólogo estava falando. Né? As trevas não compreenderam esta luz, que é a luz de Cristo. Então, e agora? O que devemos fazer? Bom, nós devemos compreender, então, que na essência do cristianismo, não é, existe a necessidade de nós ouvirmos este verbum, esta palavra, né, que é o verbum interius, né? Ou seja, este verbo que está dentro, está mais além da nossa superficialidade, vai mais para dentro, ele está lá falando. Mas se nós só somos movidos pelas coisas do mundo, se a única coisa que você ouve é o barulho, o rumor, né, daquilo que é mundano,
o que é que está no mundo? São João nos recorda na sua primeira carta. Tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne. Se a única coisa que você ouve é o conforto, é comida, bebida, sexo, concupiscência da carne, você não vai ouvir a palavra interior. Se a única coisa que você ouve é a concupiscência dos olhos, ou seja, você passa a vida inteira curiosando no Facebook, no WhatsApp e olhando vitrines e comprando coisas em lojas, etc. Se a única coisa que move você é a concupiscência dos olhos, você não vai ser movido pelo verbo interior. E se a única coisa que move você é a soberba da vida, ou seja, você se achando o centro do mundo, se você se coloca no lugar de Deus, ao invés de se humilhar diante do Cristo de joelhos, adorá-lo e ouvir a voz dele que fala no seu interior, né? Se você só ouve a soberba da vida, você não vai ouvir o verbo interior. Então, meus queridos, o Evangelho de hoje nos coloca diante desta decisão. Mas nós que somos ovelhas de Cristo, sejamos bem confiantes, porque Ele diz, ninguém vai arrebatar essas ovelhas da minha mão. Pode ser que a gente sofra um pouco, lute um pouco, caia um pouco, levante outro pouco, mas Ele está conosco, não precisamos temer. Ele cuidará de nós, basta que estejamos sempre ouvindo a sua voz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após tuas pisadas vão discorrendo as jovens no caminho ao toque de centelhas, ao temperado vinho dando emissões de bálsamos divinos. Oh,
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento do matrimônio, a fidelidade do amor conjugal. Números 1646 e 1647. O amor conjugal exige dos esposos, por sua própria natureza, uma fidelidade inviolável. Isso é a consequência do dom de si mesmos que os esposos fazem um ao outro. O amor quer ser definitivo, não pode ser até nova ordem. Esta união íntima, doação recíproca de duas pessoas e o bem dos filhos exigem a perfeita fidelidade dos cônjuges e a sua indissolúvel unidade. O motivo mais profundo se encontra na fidelidade de Deus à sua aliança, de Cristo à sua Igreja. Pelo sacramento do matrimônio, os esposos se habilitam a representar esta fidelidade e a testemunhá-la. Pelo sacramento, a indissolubilidade do casamento recebe um novo e mais profundo sentido. Em meio à tribulação, tu vens, ó Deus, me socorrer. És meu amigo, estás tão perto. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte,
O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 23 de abril, nós recordamos São Jorge Mártir. Nasceu na Capadócia no ano de 275 aproximadamente. Ele vinha de uma família de boas condições financeiras. Depois que o seu pai morreu, ele e sua mãe foram à região da Terra Santa, uma vez que sua mãe era originária de lá. E ela continuou a administrar os bens e Jorge passou a uma carreira militar. Se desenvolveu tão bem com as armas que ganhou alguns títulos do Império Romano, inclusive de tribuno militar e também de conde da Capadócia. Crescendo na vida militar, sua mãe faleceu e então deixou toda a herança com ele. E como ele era um bom militar e agora com uma grande herança, ele cresceu mais ainda nas patentes militares e foi fazer parte da guarda do próprio imperador romano. E naquele tempo já era Diocleciano, o grande perseguidor dos cristãos. A partir deste momento, ele também passou por um processo de conversão. Até então ele conhecia o cristianismo, mas não era de fato um cristão. Mas vendo tamanhas perseguições que eram empreendidas contra os cristãos, e também que eles tinham coragem de morrer pela fé, ele passou a mudar de vida, a se converter, assumiu o batismo e então se tornou um cristão. Mas ainda continuava junto às altas patentes militares e também participava junto com o imperador romano de algumas decisões. E numa ocasião, estava lá numa reunião, o imperador com os seus assessores militares, e chegou à decisão de Diocleciano de que deveria se fazer mais uma grande perseguição aos cristãos. Neste momento, então, Jorge se pronunciou dizendo ser contrário àquela injustiça. O imperador ficou impressionado. Como pode um militar aqui, tão próximo de mim, defendendo os cristãos? Tentaram persuadir Jorge que ele desistisse do cristianismo e então levaram ele a uma tortura e trouxeram novamente diante do imperador. E ele dizia: continuo crendo em Jesus e de fato não vou abandoná-lo. Novamente as outras torturas e traziam ele e ele permanecia fiel. E então o imperador perguntou: mas a que verdade você está defendendo? Ele disse: a verdade única que existe, Jesus Cristo. Por fim, então, ele que não desistiu de Jesus foi degolado, teve sua cabeça cortada e passou a ser um grande mártir cristão. Depois, quando o cristianismo já teve liberdade e foi reconhecido como religião oficial, os imperadores romanos mandaram construir algumas igrejas em honra a São Jorge. Na imagem de São Jorge ele está montado no cavalo e assim mata um dragão. Este dragão simboliza de fato toda a força da idolatria e do mal que é derrotada pela fé em Jesus Cristo. E também é fruto de uma história de que no norte da África, Jorge teria livrado a filha de um rei de um grande dragão. E assim, este livramento se dava com uma condição, de que o rei aceitasse o cristianismo para o seu reino. Isso teria acontecido. Mas de qualquer forma, a força do dragão, ela é derrotada pela fé em Jesus Cristo. Peçamos hoje a intercessão de São Jorge, para que, decididos pela fé em Jesus, sejamos fiéis a Ele até o último dia de nossas vidas. São Jorge Mártir, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. São Jorge glorioso, de Jesus o imitador, seja a vossa proteção
sempre a nosso favor. Louvado seja e amado São Jorge por Jesus. A prece ouve com agrado, o seu amor nos conduz, o seu amor. São Jorge glorioso, de Jesus o imitador, seja a vossa proteção, sempre a nosso favor. Louvado seja e amado São Jorge por Jesus. Ele morreu por nós e nós temos seu amor, o seu amor. Glorioso Marte São Jorge, guardai-me. Vós fostes o defensor da fé cristã e morrestes pela Igreja Católica. São Jorge, defendei o meu corpo dos males, das doenças e das armas assassinas. Defendei a minha alma contra os males da descrença e contra os inimigos da minha salvação. Guardai, São Jorge, a minha casa contra os assaltantes e destruidores da felicidade do lar. Defendei meus bens contra os ladrões, os malfeitores e contra os meus inimigos. Dai-me, São Jorge, o vigor da fé, da esperança e o amor a Deus e ao próximo. Amém. Viva São Jorge! Viva São Jorge! Viva o Santo Guerreiro! São Jorge glorioso, de Jesus o imitador, seja a vossa proteção, sempre a nosso favor. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Muito felizes são os devotos desta piedosíssima mãe, pois ela não só os socorre neste mundo, mas também no purgatório são assistidos e consolados com a sua proteção. Por terem essas almas maior precisão de socorro, empenha-se a Mãe de Misericórdia com um zelo ainda mais intenso em as auxiliar. Elas muito padecem e nada podem fazer por si mesmas. Diz São Bernardino de Sena que Maria Santíssima tem nesse cárcere das esposas de Jesus Cristo certo domínio e pleno poder, tanto para aliviá-las, como também para livrá-las completamente daquelas penas. Em primeiro lugar, traz alívio às almas. O sobredito santo aplica-lhe as palavras do eclesiástico: caminho por sobre as ondas do mar. Isto é, visitando e assistindo meus devotos em suas aflições. Compara ele às ondas as penas do purgatório, porque são transitórias e por isso diferentes das do inferno, que nunca passam. Chama-as as ondas do mar, porque são penas muito amargosas. Os devotos de Maria, aflitos com estas penas,
são por ela visitados e socorridos frequentemente. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Ajuda-nos a ser como tu, acolhedores, atentos, generosos, e a nossa igreja no caminho para o céu. Oh Virgem Maria, Mãe do belo amor, Rainha da misericórdia, trouxeste ao mundo nosso Senhor. Tu, espelho fiel do rosto da ternura de Deus, ajuda-nos a ser como tu, acolhedores, atentos, generosos, guia a nossa igreja no caminho para o céu. Tu, espelho fiel do rosto da ternura de Deus, ajuda-nos a ser como tu, acolhedores, atentos, generosos, guia a nossa igreja no caminho para o céu. Tu, espelho fiel do rosto da ternura de Deus, ajuda-nos a ser como tu, acolhedores, atentos, generosos, guia a nossa igreja no caminho para o céu.